Canal Cybercontos apresenta Encontro com Rama, de Arthur C. Clarke. Capítulo 44 – Propulsão espacial. Norton havia decidido que 100 km era uma margem suficiente de segurança. Rama transformará-se agora no enorme retângulo negro, visto exatamente em perpendicular, eclipsando o Sol. Ele aproveitará essa oportunidade para colocar Endeavour bem no meio do cone de sombra, o que lhe permitia aliviar a carga dos sistemas de refrigeração da nave e realizar algumas operações de manutenção já bastante atrasadas. O cone de escuridão protetora podia desaparecer a qualquer momento, e tencionava utilizá-lo ao máximo. Rama ainda estava fazendo a volta, já tinha virado quase 15 graus e era impossível acreditar que não estivesse iminente alguma importante mudança de órbita. Nos planetas unidos o clima de excitação por pouco não chegava ao nível da histeria, mas da Endeavour só se percebia um apagado eco disso tudo. Física e emocionalmente, a tripulação estava exausta, com exceção de uma guarda reduzida ao efetivo mínimo, todos haviam dormido 12 horas após a decolagem da base polar norte. Por ordem médica, o próprio Norton usará eletrosedação, e mesmo assim sonhara que estava subindo uma escadaria infinita. No segundo dia a bordo da nave, tudo havia praticamente voltado à normalidade, a exploração de Rama já parecia pertencer a uma outra vida. Norton começou a ocupar-se com o trabalho de escritório acumulado e a fazer planos de futuro, mas recusava os pedidos de entrevistas que de algum modo conseguiam insinuar-se nos rádios-circuitos do Serviço de Observação e até das Passeguard. Não vinham mensagens de Mercúrio e a Assembleia Geral do SPEU havia encerrado a sessão, embora estivesse pronta para reunir-se novamente com 1 hora de aviso prévio. Norton dormia bom dormir pela primeira vez, 30 horas após a partida de Rama, quando foi chamado à consciência por uma rude sacudidela. Praguejou estonteado, abriu um olho turvo para Mercer, que, como todo bom comandante, acabou instantaneamente de acordar. Parou de dar volta? Sim. Está firme como uma rocha. Vamos à ponte. Toda a tripulação estava acordada. Até os simples sabiam que havia novidade e grazinavam ansiosos, até que o sargento MC Andrews os sossegou fazendo rápidos sinais com as mãos. E contudo, ao instalar-se na sua cadeira e afivelar o cinturão em volta da cintura, Norton se perguntou se não se trataria de mais um falso alarme. A perspectiva, agora, transformava a Rama num cilindro atarracado e a orla incandescente do sol espreitava por trás de um dos cantos. Norton conduziu suavemente a Endeavour de volta à zona de sombra do eclipse artificial e viu reaparecer o perlado esplendor da coroa sobre o fundo das estrelas mais brilhantes. Havia uma enorme protuberância, medindo pelo menos 500 mil quilômetros de altura, que crescerá a tal ponto acima do globo solar que suas ramificações superiores pareciam uma árvore de fogo carmesim. Quer dizer que agora teremos de esperar. O importante é não se enfastiar, conservar-se pronto para reagir ao primeiro sinal, trazer todos os instrumentos alinhados e registrando, por mais demorado que isto seja. Que estranho! O campo de estrelas se deslocava, quase como se ele tivesse posto em ação os propulsores de rolamento. Mas não tocará nos controles, e se houvesse algum movimento real, tê-lo-ia sentido logo. Capitão! Chamou Calvert em voz urgente da posição de navegador. Estamos rolando, olhe as estrelas. Mas os instrumentos não indicam nada. Os girômetros funcionam? Perfeitamente normais, posso ver os ponteiros oscilarem em cima do zero. Mas estamos rolando a vários graus por segundo. Isso é impossível. Claro que é impossível, mas olhe o senhor mesmo. Quando tudo mais falhava, não havia remédio senão confiar no olhômetro. Norton não podia duvidar de que o campo das estrelas estivesse animado de um lento movimento de rotação. Lá ia Sirius, atravessando a beirada de bombordo. Ou o universo, numa reversão à cosmologia pré-copernicana, resolvera subitamente girar em torno da Endeavour, ou as estrelas estavam paradas e a nave girava sobre si mesma. A segunda explicação parecia bastante mais plausível, e contudo envolvia paradoxos aparentemente insolúveis. Se a nave estivesse realmente girando a essa razão, ele o teria sentido, literalmente pelas assentadeiras, segundo a expressão popular.
e os girômetros não podiam ter falhado simultânea e independentemente. Só ficava em pé uma resposta. Todos os átomos da Endeavour deviam estar sob a ação de uma mesma força, e só um poderoso campo gravitacional podia produzir esse efeito. Pelo menos, nenhum outro campo conhecido. De repente, as estrelas se desvaneceram. O disco chamejante do Sol emergira de trás do escudo de Rama e o seu esplendor as expulsara do céu. Você não me consegue uma leitura de radar? Qual é o efeito Doppler? Norton esperava ouvir que também este último estava inoperante, mas equivocava-se. Rama ia finalmente a caminho, acelerando a modesta razão de 0,015 gravidade. O Dr. Pereira devia estar muito contente, pensou Norton, pois tinha predito um máximo de 0,02. E a Endeavour fora de algum modo apanhada na sua esteira como um destroço flutuante de naufrágio, rolando e rolando sobre si mesma atrás de um veloz transatlântico. Hora após hora, essa aceleração se manteve constante, Rama se afastava da Endeavour a uma velocidade cada vez maior. À medida que crescia a distância, o comportamento anômalo da nave foi cessando aos poucos, e as leis normais da inércia começaram novamente a operar. Quanto às energias em cujo redemoinho tinham sido apanhados por breves momentos, tudo o que podiam fazer eram conjecturas, e Norton deu graças aos céus por haver estacionado a Endeavour a boa distância antes de Rama pôr em funcionamento a sua propulsão. Quanto à natureza dessa propulsão, de uma coisa agora se tinha certeza, ainda que tudo mais fosse mistério. Não havia jatos de gás nem feixes de plasma ou íons empurrando Rama para sua nova órbita. Ninguém exprimiu melhor a coisa do que o sargento professor Myron quando disse, chocado e incrédulo: Lá se vai a terceira lei de Newton. Foi na terceira lei de Newton, não obstante, que teve de confiar em Endeavour no dia seguinte, ao usar as últimas reservas de combustível para afastar a sua órbita do Sol. O desvio angular foi pequeno, mas aumentaria em 10 milhões de quilômetros a distância do periélio. Isso fazia toda a diferença entre operar o sistema de refrigeração da nave a 95% de sua capacidade máxima e sofrer uma morte certa pelo fogo. Quando eles completaram a manobra, Rama ficou a 200 mil quilômetros da astronave e difícil de ver-se contra o fulgor do Sol. Mas ainda podiam obter, pelo radar, medidas exatas da sua órbita, e quanto mais observavam, mais perplexos ficavam. Conferiram dezenas de vezes as cifras, até que não houve mais meio de escapar à inacreditável conclusão. Parecia que os temores dos mercurianos, as heróicas proezas de Rodrigo e a retórica da Assembleia Geral, tudo tinha sido completamente em vão. Que estupenda ironia, disse Norton olhando os resultados finais, se após 1 milhão de anos de segura orientação os computadores de Rama tivessem cometido um pequenino erro, mudando talvez o sinal de uma equação de mais para menos. Estavam todos tão convencidos de que Rama perderia velocidade a fim de poder ser capturado pela gravidade do Sol e tornar-se, desse modo, um novo planeta do Sistema Solar? Pois era justamente o contrário que estava acontecendo. Rama ganhava velocidade, e na pior direção possível. Rama ia em queda acelerada na direção do Sol. Capítulo 45, Fênix. À medida que os detalhes da sua nova órbita se iam definindo cada vez mais claramente, tornava-se difícil perceber como Rama poderia escapar ao desastre. Somente um punhado de cometas já haviam passado tão perto do Sol, no periélio, ele estaria a menos de 500 mil de quilômetros acima daquele inferno de hidrogênio em fusão nuclear. Nenhum material sólido poderia resistir a tal temperatura, a inquebrantável liga de que era formado o casco de Rama começaria a fundir-se numa distância 10 vezes maior. Para alívio de todos, a Endeavour havia ultrapassado seu próprio periélio e aumentava lentamente a sua distância do Sol. Rama ia muito adiante, na sua órbita mais fechada e mais veloz, e já era visto bastante para dentro das fimbras exteriores da coroa. A nave ia assistir de camarote ao ato final do drama. Foi então que, a 5 milhões de quilômetros do Sol e ainda acelerando, Rama começou a tecer o seu casulo. Até agora, tinha sido visível sob a máxima potência dos telescópios da Endeavour como uma pequenina barra luminosa, de repente, começou a cintilar como uma estrela contemplada através das névoas do horizonte. Dir-se-ia quase que se estava desintegrando. Ao ver a imagem fragmentar-se, Norton sentiu doer-lhe o coração ante a perda de tantas maravilhas.
Compreendeu, então, que Rama continuava lá, mas envolto numa gaze tremeluzente. De súbito, desapareceu. Em seu lugar ficou um objeto brilhante como uma estrela, mas que não mostrava nenhum disco visível. Era como se Rama se tivesse contraído repentinamente numa bola pequenina. Tardaram algum tempo a compreender o que havia acontecido. Rama desaparecera realmente, agora estava cercado por uma esfera perfeitamente refletora, com uns 100 quilômetros de diâmetro, e tudo o que podiam ver era o reflexo do próprio Sol na porção da superfície curva que se voltava para eles. Dentro dessa bolha protetora, era de presumir que Rama estivesse imunizado contra o inferno solar. Com o correr das horas, a bolha mudou de forma. A imagem do Sol tornou-se alongada, distorcida. A esfera se ia transformando no elipsoide, com o eixo maior apontando na direção da fuga de Rama. Foi então que as primeiras informações anômalas começaram a ser irradiadas pelos observatórios robôs que, há quase 200 anos, mantinham o Sol sob permanente vigilância. Alguma coisa estava acontecendo ao campo magnético solar na região circunvizinha a Rama. As linhas de força, longa de milhões de quilômetros, que percorriam a coroa tangendo suas nuvenzinhas de gás tremendamente ionizado a velocidades que por vezes desafiavam a própria gravidade esmagadora do Sol, se estavam ajustando à forma daquele cintilante elipsoide. Nada era ainda visível ao olho, mas os instrumentos orbitais registravam todas as mudanças de fluxo magnético e radiação ultravioleta. Pouco depois, o próprio olho começou a perceber as mudanças produzidas na coroa. Um tubo ou túnel fracamente luminoso, com 100 mil quilômetros de comprimento, havia aparecido nas mais altas camadas da atmosfera exterior do Sol. Era levemente curvo, acompanhando a órbita traçada por Rama, e o próprio Rama, ou seu casulo protetor, que era visível como uma rebrilhante esferazinha a correr cada vez mais célere por aquele tubo fantasmal que atravessava a coroa. Pois Rama continuava ganhando velocidade, agora se movia a mais de 2.000 km por hora e não havia nem a mais remota possibilidade de permanecer cativo do Sol. Agora, finalmente, a estratégia dos Ramayanos era óbvia. Haviam se aproximado tanto do Sol apenas para ir buscar sua energia na fonte e partir ainda mais depressa rumo à sua derradeira e desconhecida meta. E não tardou a parecer que se estavam abastecendo de outra coisa que não só energia. Ninguém poderia jamais ter certeza disso, pois os mais próximos instrumentos observadores se achavam a 30 milhões de quilômetros de distância, mas havia claros indícios de que do Sol para o interior do próprio Rama fluía matéria, como para substituir os vazamentos e outras perdas de 10.000 séculos no espaço. Cada vez mais rápido, Rama deu volta ao Sol, movendo-se agora com mais velocidade do que qualquer objeto que já tinha viajado através do sistema solar. Em menos de 2 horas a direção de seu movimento virará mais de 90 graus e ele dera uma prova final, quase desdenhosa, de seu completo desinteresse por todos os mundos cuja paz de espírito havia tão rudemente abalado. Estava descendo da eclíptica para os céus meridionais, muito abaixo do plano em que se movem todos os planetas. Se bem que certamente não pudesse ser essa a sua meta final, ia como uma flecha na direção da grande nuvem de Magalhães e dos ermos abismos além da Via Láctea. Capítulo 46, Interlúdio. Entre, Disse o comandante Norton distraidamente ao ouvir baterem na sua porta. Tenho notícias para você, Bill. Quis ser a primeira a dá-las, antes que a tripulação saiba. E, de qualquer modo, está dentro da minha especialidade. Norton ainda parecia muito distante dali. Estava deitado com a cabeça sobre as mãos enclavinhadas, os olhos semicerrados, com a luz da cabina muito baixa, não exatamente cochilando, mas perdido em algum devaneio ou sonho privado. Pestanejou 1 ou 2 vezes, e subitamente voltou a instalar-se no seu corpo. desculpe, Laura. Não entendo bem. De que se trata? Não me diga que você esqueceu. Pare de encher, seu chato. Tenho andado muito ocupada nestes últimos dias. A médica-chefe Ernest fez rodar uma cadeira cativa nas suas ranhuras e sentou-se ao lado dele. Malgrado as crises interplanetárias, as engrenagens da burocracia marciana nunca cessam de funcionar. Mas creio que Rama contribuiu para isso. Ainda bem que você não precisava obter também permissão dos mercurianos. Norton começava a compreender. Oh,
Então Port Lowell deu finalmente a licença. Melhor do que isso, já está sendo posto em prática. Laura deu um relance de olhos ao papel que tinha na mão e leu. Imediato, provavelmente neste mesmo instante o seu novo filho está sendo concebido. Meus parabéns. Obrigado. Espero que não tenha se aborrecido com a demora. Como todo astronauta, Norton foi esterilizado ao ingressar no serviço. Para um homem que passaria anos no espaço, a mutação provocada pelas radiações não era um risco, e sim uma certeza. O espermatozoide que acabava de entregar sua carga de genes em Marte, a 200 milhões de quilômetros dali, estivera congelado durante 30 anos, aguardando o momento do seu destino. Norton perguntou a si mesmo se estaria em casa a tempo para o nascimento. Tinha feito jus ao descanso, a um pouco de paz, à vida normal de família, na extensão em que um astronauta poderia conhecê-la. Agora que a missão estava essencialmente finda, ele começava a descontrair-se e a pensar mais uma vez no seu futuro e no de ambas as suas famílias. Sim, seria bom passar uma temporada em cada e compensar, de muitas maneiras, o tempo perdido. Esta visita, protestou Laura, sem muito vigor. Depois de tantos anos, retrucou Norton. Nos conhecemos bem demais para ir nessa. Em todo caso, você não está de serviço agora. E agora, que é que você está pensando? Perguntou a médica-chefe Ernest, muito tempo depois. Não está se tornando sentimental, espero. A respeito de nós, não. A respeito de Rama. Começo a sentir falta dele. Muito obrigada pelo galanteio. Norton apertou-a nos braços. Uma das mais deliciosas vantagens da ausência de peso, pensava ele muitas vezes, era que realmente se podia dormir abraçado com outra pessoa sem cortar a circulação. Havia quem pretendesse que o amor a um G era tão poderoso que já não podiam sentir prazer nele. É um fato bem conhecido, Laura, que os homens, ao contrário das mulheres, podem ter dois interesses ao mesmo tempo. Mas, falando sério, bem, mais sério, eu tenho uma sensação de perda. Posso compreender. Não seja tão clínica. Essa não é a única razão. Oh, deixemos isso pra lá. Desistiu. Não era fácil explicar, mesmo a si próprio. Havia logrado êxito além de toda expectativa razoável, o que os seus homens tinham descoberto em Rama daria aos cientistas com que ocupar-se durante decênios. E, acima de tudo, ele o fizera sem uma única baixa. Mas também fracassara. A gente podia perder-se no oceano de especulações, mas a natureza e o objetivo dos Ramayanos continuavam totalmente desconhecidos. Tinham usado o sistema solar como um posto de reabastecimento, uma estação de reforço, podiam chamá-lo como quisessem, e depois o desprezaram completamente, a caminho de coisas mais importantes. Provavelmente, jamais saberiam sequer que existia a raça humana, uma indiferença tão monumental era pior do que qualquer insulto propositado. Quando Norton vislumbrara Rama pela primeira vez, estrela pequenina a distanciar-se já além de Vênus, sentiu que uma parte de sua vida havia terminado. Tinha apenas 55 anos, mas era como se tivesse deixado a sua mocidade lá embaixo, na planície curva, entre mistérios e maravilhas que agora recuavam inexoravelmente para longe do alcance humano. Por mais honras e grandes feitos que lhe trouxesse o futuro, ele viveria desapontado, sentindo para sempre as oportunidades perdidas. Assim falava a si mesmo, porém, mesmo então, devia saber que não seria assim. E, na longínqua terra, o Dr. Carlisle Pereira ainda não dissera a ninguém que tinha acordado de um sonho desinquieto com a mensagem do seu subconsciente ainda a ecoar-lhe no cérebro. Os Ramayanos fazem tudo em grupos de 3. Fim.